O glaucoma é assintomático no início, ou seja, a pessoa não sente nada, mas se a doença não for tratada a tempo, pode levar à cegueira. E a gente conversa agora aqui no estúdio com o oftalmologista Anderson Fontes. Você viu que eu já estava me adiantando aqui, conversando com ele para entender um pouco mais, uma doença silenciosa, né, doutor? Como a gente viu na reportagem, quando a pessoa é acometida, já é uma situação de gravidade. Boa tarde para o senhor. Exato. O problema do glaucoma é exatamente esse, né? Uma doença silenciosa e que muitas das vezes o paciente, para procurar a avaliação oftalmológica ou uma queixa relacionada ao glaucoma, já seria uma situação bastante avançada. E o glaucoma nada mais é do que a perda do nervo, né? Onde um dos fatores de risco maior, que a gente consegue ter controle para tentar manter, vamos dizer, estável a doença, seria o controle dessa pressão intraocular. Então, a gente está nesse mês agora do glaucoma e vivemos ainda quase todos os dias em consultório, ou pelo menos uma vez na semana, um paciente que chega para a gente com uma outra queixa adversa e na avaliação a gente percebe que ele já tem esse fator de risco, já tem a doença estabelecida, sem mesmo ter o conhecimento. Então, o recomendado é prevenir, né? O recomendado é realmente de ter uma rotina, mesmo sem queixa, pelo menos uma vez ao ano. E para quem tem histórico familiar, é uma das doenças que a gente vê que tem um componente hereditário muito forte. Então, para quem tem um parente de primeiro grau com glaucoma diagnosticado e comprovado, a chance dessa pessoa desenvolver ao longo dos anos, né, principalmente a partir dos 40 anos, mesmo sabendo que também existe glaucoma juvenil, glaucoma congênito e tudo mais, é interessante que tenha esse entendimento desse fator hereditário que aumenta a chance em 8 a 10 vezes dessa pessoa vir a desenvolver em algum momento e por isso cabe essa prevenção. O que o senhor fala de prevenção ou controle é o quê? A pessoa não chega a ficar cega ou se esse diagnóstico for tardio, a consequência vai ser essa? A prevenção é a busca de uma consulta oftalmológica completa diante do oftalmologista, né, para que ele possa exatamente ter essa avaliação plena, e uma delas é avaliar o fundo do olho, onde eu consigo perceber se tem sinais sugestivos ao glaucoma, ou seja, alteração no nervo que fale a favor de glaucoma, faz-se um acompanhamento precoce, faz-se um acompanhamento regular para exatamente a gente ver a necessidade do tratamento e estabilizar a doença, ou seja, controlar essa doença. Que quando há o acompanhamento precoce, o diagnóstico precoce, a gente tem um controle. A gente não tem a cura, mas a gente consegue dar esse controle de vida plena e eterna até enquanto vida tiver para esse paciente da sua visão. A pessoa que descobre, por exemplo, nos 40 anos que ela está com glaucoma, pode se estender, talvez até... E nunca ter esse tipo de problema. Nunca chegar a ficar cega. Perder a visão. Ou então, não, né? Dependendo do... Exato. Porque, assim, a gente... Para entender a doença, eu gosto muito de explicar para o paciente, fazer ele entender o problema para que ele passe a mesmo ter facilidade em se ajudar, né? Então, o glaucoma, se a gente esperar ter a queixa por conta dele, que seria a perda do campo visual, né? A pessoa fica com a visão tubular em estágios finais. Ele só vê o que está à frente, não vê nada o que está lateral. Para chegar a esse ponto, já seria uma perda quase plena, total do nervo. Então, a gente não espera ter uma queixa pelo glaucoma. A gente quer que o paciente tenha essa consciência de procurar a consulta, né, todos os anos, mesmo sem a queixa. Fazer parte da rotina. Fazer parte da rotina. Como se né? faz do coração, Exato, do sangue. o famoso check-up. Então, existe isso também na oftalmologia, né? E a gente tenta cada vez mais, agora no mês do glaucoma, como a gente trata-o como uma doença realmente importante, que é a maior causa de cegueira irreversível no mundo, né? Se a gente falar em termos estatísticos aqui no Brasil, considerando que 2 a 3% da população tem ou pode desenvolver essa doença em algum momento da sua vida, seria em valores absolutos cerca de 1,5 milhão. Então, assim, é algo bem significativo. Na nossa rotina, como oftalmologista, toda semana tem alguém que chega às vezes querendo trocar o óculos e a gente consegue perceber que tem a doença, faz o diagnóstico e a partir dali a gente consegue ter um acompanhamento, estabilizar e manter aquilo de nervo que ele ainda tem. Mas, infelizmente, a gente sofre ainda com alguns pacientes que já chegam realmente com a cegueira estabelecida. O senhor tem notícias de como é no serviço público, doutor? Porque a gente sabe que nem todas as pessoas têm plano de saúde para ter acesso a um bom oftalmologista. Isso é uma realidade que a gente considera triste, né? Porque quando o paciente, muitas das vezes, já até com a suspeita, mas não tem acesso ao exame complementar, não tem acesso ao tratamento, né? A orientação correta, os exames, faz com que eles cheguem tardiamente, né? E aí, tempo, no caso da gente, é nervo, ou seja, perder o nervo
a gente não consegue revitalizar, a gente não consegue reverter o que perdeu. O que a gente consegue é um diagnóstico precoce, manter estável a doença, né? Acompanhando de forma regular, vendo o alvo pressórico que a gente precisa manter dentro desse olho, para que não aumente a sensibilidade desse nervo e, consequentemente, a sua perda. Então, esse acompanhamento realmente se faz importante, por ser uma doença que a gente fica muito triste quando chega para a gente no estágio avançado, por sabermos que não tem como reverter aquilo. Mas, ao mesmo tempo, semana passada mesmo, eu tive um paciente com 28 anos, ele diagnosticou, e hoje, com 60 e poucos anos, ele chega para mim ainda com o seu nervo íntegro, ou seja, saudável, porque ele teve a preocupação do acompanhamento regular, do tratamento correto, com o profissional correto, para exatamente se antecipou. Ele ter, vamos dizer, a sua visão plena o tempo que ele tiver de vida, vamos dizer assim, né? Tá certo, doutor. Um assunto extenso, né? Mas nosso tempo acabou. Okay. Obrigada pela sua participação, suas informações aqui no JM1. Obrigado. Uma boa tarde para todos vocês.